Estava meio pentecostal, não? Esse domingo maravilhoso, caliente, que é bueno nada mais para ir à playa, não? Pero como não temos playa cerca, a la pileta, imagina, agarrar a outra hora e ir à playa, vamos chegar à tarde, não? Quando já não se pode mais, pero bueno. Vamos falar de boas advertências que o Senhor nos dá, esse é o título da predicação, e as boas advertências é uma frase que aparece várias vezes na palavra de Deus. Há várias vezes aparece essa frase, não? Essa, vamos dizer, oração. Assim também vós outros, ou seja, desta maneira, assim também seria desta maneira, haga também isso, não? Ou haga ao contrário, assim também os teres não hagam isso que foi dito antes. Basicamente, o contexto é esse. Nada mais que tenho que abrir a Bíblia por causa do contexto, não? Dos contextos. Mano, abramos nossas Bíblias, então, esse é o tema da predicação. Marcos, capítulo do número 13. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo número 13. Abram solamente para entender melhor o contexto, não? Marcos, capítulo 13, 29. O Senhor diz assim: assim também vós outros, quando veis que sucedem estas coisas, conhecer que está cerca às portas. Que coisas são estas? Por isso eu disse para abrir, só para entender o contexto. Que coisas são estas? Por isso eu pus aí, observar os tempos. É o primeiro que Deus nos está falando. Observar os tempos. Não se vai chover, ou se vai ser sol amanhã, ou se vai chover à tarde, ou ralar chuva, não, porque se o dia já arrancou assim, já, que Deus manda um refrigériozito, glória a Deus. Pero observar os tempos, o Rusto estava falando com um amigo meu, já de Brasília, e nós outros charlamos muito sobre teologia, não, é um dos poucos que eu posso charlar, pero ele me confessou que ele está meio com medo, não? Eu disse, não pode ser, não pode estar com medo. Pero se estão dando muitos acontecimentos, e já em Brasil se está forçando muito os acontecimentos para dizer que o anticristo já está, não? Para falar do Apocalipse. Pero eu digo, vou dizer uma palavra que eu disse ayer, quedem-se tranquilos. Por isso eu digo sempre, todos os dias, claro, escutavam corneta e todo. As trompetas, não? Escutavam acá. Aí, bueno. Eu não escutei nada. Inclusive, que paz que era lá. Que paz que era. Não se escutava nada, Lolirros. À manhã não se escutava nada, não se escutava coach, nada de nada. Los Pibe jogando futebol lá amanhã aí, que sempre gritam, dá para escutar cá de minha casa. Não se escutava nada. Quedemos tranquilos, por quê? Porque o Senhor nos advertiu acerca de los tempos, e a advertência principal é que o amor de muitos se enfriariam, isso está ocorrendo, que haveria uma incredulidade, e está ocorrendo. Que é a incredulidade, se não essa crença errada, essa crença mentirosa na palavra de Deus. Isso é uma incredulidade. Termina sendo uma incredulidade, essa crença errônea na palavra de Deus. Teologias de prosperidade e todos esses movimentos neopentecostais. E aí nem pus meus amigos pentecostais no meio, falei de los neo, não? Dos neopentecostais. Porque dentro de tudo, dentro do pentecostalismo verdadeiro, não? Todavia há o que salvar-se aí, não? Diferentemente do movimento neopentecostal, que já não há nada para salvar, porque eles sacaram a Cristo, eles falam Cristo, dizem o nome Cristo, dizem Jesus, não? A igreja que está escrita assim, Jesus Cristo é Senhor, não? A igreja que sabe de quem me refiro, não? De la Palomita está escrito, solo Jesus Cristo é Senhor. Pero isso daí é nada mais um título que puseram afora. Quem é o Senhor dele? Quem é? É Mamon, é Deus de la Plata, não?
o Deus de las riquezas, de la sorte, porque ellos visam la plata no mais. E todos de la teologia de la prosperidade solo visam la plata, arrancar de la gente tudo que la gente possui e eles quedarem ricos. Bueno, Jesus Cristo dijo para que nós outros observemos os tempos. E eu quero falar sobre um tema, vou predicar sobre tema hoje, não? Temático, na predicação temática, então você não vou entrar tanto no contexto, pelo contexto está aí, de capítulo número 13, ustedes leem que Jesus estava explicando como seria a venida dele, ou seja, nadie sabe dia nem hora, nadie sabe os tempos. Nós outros vamos a saber sim que vamos ter essa, ou seja, eu vivo hoje com essa esperança de que Jesus volve hoje, assim como os homens de Deus que estávamos estudando ayer em Hebreus moriram, esperando em la promessa, confiando em la promessa. Eu dizia a meu amigo ayer, que contava a vocês, que por mais, eu particularmente tenho minha crença acerca do Apocalipse. O Apocalipse é um livro de difícil interpretação, não? Em sua maioria, e é um livro ao qual há linhas de escatologia. Escatologia é vamos dizer, a ciência da teologia, da rama da teologia, que estuda os acontecimentos finais. Isso é a escatologia, estudo dos acontecimentos finais. E a escatologia tem várias ramificações que divergem tanto entre elas que se uma está certa, a outra tem que estar errada. Não? Por exemplo, a milenialista, pós-milênio, antimilênio e tudo isso, que não vou entrar acá agora no mérito da explicação, porque é complexa e bem grande, pelo que diverge entre si. Eu tenho minha postura acerca dele final, a qual nem expresso muito entre vocês, porque não vale a pena falar disso. O mais importante é isso, observar os tempos que Jesus nos ha ensinado e viver como se Cristo volvera hoje. Assim deve ser nossas vidas. Não me importa se Jesus vai volver hoje, amanhã ou daqui a 1000 anos mais, pero eu tenho que viver como se volvera hoje. Justamente, há que estar atento mirando os acontecimentos. E há acontecimentos hoje que nos leva a crer que Jesus vai volver? Por suposto que sim. Algumas ideias de paz coletiva, guerras eminentes, guerras mais grandes, não? Atualmente está ocorrendo a guerra da Ucrânia. O Oriente Médio agora está de vacações, não? Por causa da Copa do Mundo. Eles entram de vacações em guerras. Não se habla mais nada já de Afeganistão, não? Que os Estados Unidos abandonou. Os talibanes ganharam aí todos os seus armamentos e tudo o que havia. E está tudo bem, não? De repente, era um grande problema e tudo se terminou. Terminou as eleições nos Estados Unidos, ganhou o partido opositor, não? E tudo se quedou como se não viera nada ocorrido. Eu estou falando sobre a ironia dessa interpretação neopentecostalista de los tempos. Não, a interpretação cristiana verdadeira. Se nós outros legemos, eu estou lendo um livro da época depois que morreu Jesus, não conta a história depois que morreu Jesus, por isso a Bíblia conta, não? Pero depois a Bíblia não conta mais a história depois que morreram os apóstolos, tá bem? Não conta mais porque os apóstolos foram os últimos com autoridade, vamos dizer, eclesiásticas e espiritual para escrever a Bíblia. Pero outros homens de Deus escreveram a história. Não é uma palavra de Deus, pero nos serve para entender a história. E Juan, por exemplo, ele estava, hoje eu estou me cozinhando acá. Ele estava seguro, por exemplo, que Nerón era esse número 666, não, o número da bestia. A bestia era Nerón.
Isso daí está explícito no livro de Apocalipse. Ai, pastor, destruir toda uma teologia, não? Escatológica nesse momento. Pero sim, essa é uma realidade. Não quer dizer que não vai venir a figura e tudo mais, pero isso charlamos outro dia. Vamos para o segundo passagem. Não parecer justo sem serlo. É isso que aprendemos com a segunda passagem. Então, se a primeira é o que? Interpretar os tempos, que tem que ver com o título da predicação que eu pus. Boas advertências. A primeira advertência que o Senhor nos dá, falando assim também vós outros, é que observemos os tempos. Assim também nós outros teremos que observar os tempos. E a segunda é o que? É não parecer justo sem sê-lo. Jesus diz acá, Mateus 23, 28, diz, assim também vós outros por fora, a la verdade os mostrais justos a los homens, por dentro está lleno de hipocrisia e iniquidade. A quem Jesus estava falando isso? Vamos a ver, Mateus, capítulo número 23, vamos abrir a Bíblia? Estudem o contexto em casa, eu não tenho tempo, a hora de aprofundar-me muito no contexto, pero a mim não me gusta predicar versículos aleatoriamente, como estou sendo aqui agora. Por lo tanto, não estou sendo aleatoriamente como hacen alguns predicadores, sem responsabilidade com a palavra de Deus. Não? Se creem profetas e sem responsabilidade, predicam qualquer versículo aleatoriamente, entra no tema, entra no outro. Não, eu estou tentando montar o mesmo tema e falando para vocês, fijemos no contexto. Jesus ele está falando com aqueles, no capítulo 23, que deteriam o poder, a sabedoria da interpretação bíblica e o poder da interpretação bíblica. Ele estava falando com hoje poderia dizer com os grandes teólogos, os grandes professores, diretores de seminários e os grandes pastores que representam a comunidade cristiana. Hoje são estas pessoas acá que Jesus estava falando com eles e estava dizendo para eles. Os teres por afora, não? A la verdade, os mostrar justos a los homens. Isso passa? Sim, isso passa. Isso passa, infelizmente passa, que conosco, inclusive, a vida de alguns. Igual, eu tenho que conhecer minha vida, e analisar minha vida, e dar conta de minha vida, e tomar conta de minha vida, e ter vergonha em minha própria cara. E se o outro hace o que hace, o problema é dele, ele vai prestar conta a Deus. Eu miro para mim mesmo, não? Isso que temos que ser todos nós outros, autoanálise, mirar para nós outros mesmos. Pelo que aprendemos com esse versículo, com esse assim também vós outros, que aparece aqui, é não parecer justo sem sê-lo. Muitas delas vezes parecemos justos, nossa aparência, mirar, mano, não estou com muita aparência de justo hoje, não? Estou com a aparência de, não sei, de injusto. Pero se estou com um saco e uma corbata e calor de 40 graus, esse é muito temente a Deus, não? As pessoas que assim, bueno, eu ia dizer a igreja de antes, não, essa igreja cá antes, eu uso o exemplo dessa, porque há igrejas que seguem assim, não? Qual era o estereotipo del santo acá? Era o tipo que chegava, arrodilhava, não saludava nadie, arrodilhava e orava. Ou quedava já no fundo orando todo o tempo, ou um roncosito orava e falava em língua, e de repente, não, em meio à predicação, dava um grito, glória a Deus, aleluia, ou mandava aí, não, alguma palavra em língua, la glossolaria, aquela palavra que habla em grego, mandava alguma, não? Então se dizia, fulano era espiritual, e no final ele sempre tinha uma palavra de revelação de parte de Deus, e profecia e tudo mais, e teníamos esse estereotipo como espiritual. Mas será que és? Será que não é justo sem serlo? Será que realmente és espiritual? Não estou dizendo que tudo isso está mal, hein? Seria muito bom que vocês chegassem, ao invés de quedar hablando pavada, orassem, não? Ao invés de não permitir que o pastor empeça a reunião no horário, me ajudassem a empezar no horário e orassem, quedasse aí, não? Pero está bem também chegar e confraternizar, porque para isso estamos aqui ao final, não estamos aqui para fingir um estereotipo ao qual não somos, tá bem? Então se aí pastor, você morde a sopla, sim, mais ou menos, não? Entenderam o que disse? Não?
Não? Ah, bueno, eu hago la chaga e também la curo. É isso que quero dizer, não? É isso que hago eu, não? Hago la lastimadura e la curo. Pero bueno, já tirei, já foi. Sale de mim, não? Vamos seguir. Vamos ver o que aprendemos algo mais hoje. Não? Algo acerca de quê? De las buenas advertências que o Senhor nos dá, dizendo, assim também vós outros, que haga querer sempre melhorar. Isso temos... sim, não parecer justo e sincero, querer sempre melhorar. O Senhor nos invita a dar um passito mais. Como dizia o poeta, passito a passito, suave, suavecito. Nos invita a dar um passito mais adelante. Assim dizia, não, o poeta. Já ia dizer o profeta, também é um profeta também. Sem saber, não? Às vezes profetizamos sem saber. 10. Lucas 17:10. Assim também vós outros, quando hajais hecho todo... Ai, que palavra de Deus, eu me vou para casa, tchau. Não vou ler essa palavra, não. Esse Jesus é terrível, hein? Mira o que está escrito aí. Assim também vós outros, quando hajais hecho todo, lo que os ha sido ordenado. Essa é uma palavra que está latente dentro de mim. E eu digo, porque eu sempre servi a Deus, não? Em la alabança, desde que entrei em minha igreja. Desde que era chiquito, não? Aprendi a tocar e já comecei aí a servir a Deus muito de pequena idade, 16 anos. E já com uma responsabilidade, não me faltava um domingo, um ensaio nunca faltava, não chegava tarde, estava aí, desde os 16 anos. Jesus explica a seus discípulos é dever del servo. E mirar o que ele diz, é muito duro. Depois que nós outros hemos todo o que ha sido ordenado, temos que dizer isso. Servo inúteis somos, por lo que deveríamos a ser e simos. Por isso eu sempre digo, dizimar, ofrendar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, congregar, não está sendo nada demais. Todavia, sois um servo inútil, porque devemos, o Senhor nos invita com isso, não quer dizer que somos inúteis, como está a palavra, não? Inclusive, essa palavra inútil, já aparece uma única vez na Bíblia, ou seja, uma única vez não, 2 vezes. Já quando habla Pablo a Timoteo, é uma palavra muito forte, tá bem? É uma palavra muito forte em grego. Não vou quedar cá sendo lá que você resedeja, até porque não vou ser porque não preparei, não, claro. Eu estou sendo porque eu já disse alguma vez em la vida essa exegese e está em minha cabeça. Por isso não quero me detener em los detalhes, em lo que quer dizer em grego. Pero ele habla já a Filemão, dizendo a Filemão, Filemão, esse chavão, Onésimo, te foi inútil, pero agora ele é útil. De la maneira que Pablo usa por uma pessoa, é a única vez que está escrito na Bíblia aí. E a outra vez é acá, pero acá não está se referindo a uma pessoa, sino a lo que nós outros devemos dizer, que servo inútil e infiel somos. Por quê? Porque solamente congregamos. Nós, irmão, já pararam para pensar o que hacemos para Deus? É muito pouco. Eu estava pensando, essa semana passou algo comigo e eu actuei justamente. Pero eu pensei, caramba, é justo que eu atuei? Não é justo todavia. Me quedei pensando, não era justo todavia, porque era justo delante de los hombres, pero delante de Deus não era justo todavia. Delante de Deus é isso acá, querer sempre melhorar. Eu poderia ter posto ir mais já, não? Mais já é uma palavra tão bonita, não? Que nem sabemos de onde está o mais já, não? De onde está o mais já? Já é nunca jamais, na cidade de Peter Pan. El mais já. O Senhor nos invita a ir mais já.
E às vezes que Jó recute a justiça humana, não é justo todavia. Essa semana se julgou um caso, eu estava escutando na rádio e não quero falar com precisão qual caso foi, mas um caso que há muito estava para se julgar cá em Argentina, e creio que foi o papai da vítima. Parece que entraram e assaltaram na casa da pessoa, não a mataram. E o papai da vítima disse, não foi justo. E recutaram a justiça, mas não foi justo. Claro, porque nossa justiça não é justa. Por mais que Jó queira andar justamente e queira ser Jó justo, a Bíblia diz, já em Los Profetas, que nossa justiça é como trapo de imundícia. Sabem o que é trapo de imundícia, não? Se acordam? Então, sim. Nossa justiça é trapo de imundícia. É algo que não serve, é algo que já está usado, que já foi usado e que tem que tirar na basura. Só serve para a basura. Há coisas que tiramos na basura que servem. E há outras coisas que tiramos na basura que não servem, pero que podem ser o quê? Renovadas, não? Tiramos algo de plástico que não serve, pero, ou de vidro roto, não serve, pero se derrite e hace novamente, não? Ou de plástico, lo mesmo, se vai se moldeia novamente, se reaproveita, não? Pero há coisas que não servem. E a verdade é que nossa justiça própria não serve. Pero eu usei a palavra de Deus, pero eu me baseei na lei argentina, pero eu me baso na palavra, na lei de Deus. Pero aún assim não serve. Porque Jesus transcendeu. Ele disse, oíste que foi dito isso. E que foi dito? Orro por orro, dente por dente. Isso era maravilhoso. Orro por orro, dente por dente, era justo. Porque se o chavão que estava é orro do outro, ele tinha que já quitar um orro. Não creio que hagamos isso com alguém que nos quite um orro. Se me quita um orro, eu quero quitar a vida do outro. É a verdade, não? E Jesus foi mais allá, transcendeu. Ele disse, oíste que foi dito isso, pero eu os digo, amar, perdonar, não retener. Se te obrigaram, vai. Não quer dizer que vamos ser obrigados a sermos pabote ou pacifistas que entregam seus corpos para ser queimado, que Jesus habla por meio de Pablo, já em 1 Coríntios 13, ele disse, há um que leve meu corpo para ser queimado, se não tenho amor, tampouco serve, de nada serve, porque tem que ser tudo por amor. Então, se o Senhor nos ensina sempre a dar um passito mais allá, melhorar, sempre melhorar, porque isso me vai trazer a nova vida. É o último assim, pois, Romanos 6:11, diz assim, assim também vós outros, mira que se repite a mesma frase, considerais mortos ao pecado, pero vivo para Deus em Cristo Jesus, Senhor nosso. Às vezes estou acostumado com o nosso Senhor, não? Pero é Senhor nosso. Considerar os mortos ao pecado. Por quê? Tudo isso tem que ver com nós outros sermos um ser humano melhor. Morto ao pecado não quer dizer que não vou a pecar. Não é isso. Morto ao pecado quer dizer que o pecado não me vai a dominar. Eu vou sentir... Eu vou seguir sentindo o desejo de enojar-me, de matar, de roubar, de me prostituir, de fazer o que for. Vou sentir o desejo, pero não vou a pôr por prática tal desejo. Por quê? E às vezes assim vamos a pôr por prática e vamos a pecar. Pero o que é o pecado? Não? Já que estamos mortos para o pecado não tem domínio sobre minha vida. Ou seja, domínio potestade, não pode... Porque se tem domínio sobre mim, já está. Eu solamente, quem tem domínio sobre mim, não? Eu não tenho como elegir. Não? Se alguém tem domínio sobre uno não tem como elegir. Não?
Assim como Félix, Ezequiel, Teves, não? Jô também, não? Jerônimo todavia não, pero já está quase aí, não? Como, agora, Cristo nos hizo livre del pecado, não de nossas mulheres, não, pero del pecado. Ou seja, não tem domínio, o pecado não tem domínio. Jô pode pecar, pero porque Jô decidia, não porque o pecado me obriga, não porque o pecado diz assim, papito, não tenéis outra opção, sois mío. Antes éramos del pecado, antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pero Cristo nos ha dado vida, e agora sim, temos eleição. Pastor, pero que predicação é essa? Boas advertências que o Senhor nos está dando. Para terminar, vamos a recordá-las, não? Observar os tempos, que nada nos engane, sigamos amando, sigamos em contexto. Não parecer justo sem sê-lo, porque muitas das vezes aparentamos ser algo que não somos. Querer sempre melhorar, porque para isso, ao final, Deus nos ha chamado para melhorar. E todo o resultado final é essa nova vida que o Senhor nos dá. Amém? Glória a Deus. Vamos orar antes que quedemos como chantitos aí no horno, não? Que está um calor terrível. Bueno, hermanos, todavia não pagamos a consola, não? Igual falta três cotas, porque todavia não paguei a cota desse mês, não? É uma cota esse mês e 2 mais. Pero temos que rebaixar o teto da igreja, hein? Por amor a nós outros mesmos. Não por amor a Deus nem a nada, por amor a nós outros mesmos. Porque estão sentindo calor aí ou não? Não. Jô invita vocês a vir cá na frente, a hora, vai terminar a reunião, venir cá, queda parado cá um ratito. Ao menos queria baixar cá, não? E para o inverno também serve, porque deixa um ambiente mais calentito. Anda, pero se lo prendo, hace um revento cá e não me escute nada, Jô, cá na frente. Nós outros já ganhamos uma estufa, não? Um irmão regalou uma estufa, eu vou estar instalando um par de meses mais, eu instalo a hora não, que está sendo muito calor, não? Vou instalar a e depois vamos comprar outra mais para o inverno, não? Bueno, vamos orar agora, senão precisamos falar desses temas. Vamos orar. Padre, te damos glória, graça, uma vez mais. Te glorificamos, te exaltamos. Tu eres maravilhoso, Tu eres todo-poderoso. Graças a Jesus por essa palavra ministrada em nossos corações, por tales advertências que o Senhor nos ha regalado, nos ha dado, para que lá pongamos em prática e para que vivamos uma vida melhor. Te damos glória e graças em nome de Jesus. Amém. Bueno, hermanos, nos despedimos e regressamos a nossos hogares.